aí, sapiens, como é que vocês estão? Vim fazer essa super revisão aqui pra gente, ok? Empolgante! Primeiro, o que é a geografia? A geografia é a ciência que estuda a natureza, o espaço geográfico e o ser humano envolvido nela. Qual é a importância da geografia? A geografia, ela tem a necessidade de conhecer o espaço, tem que entender o espaço geográfico. Essa é uma das funções da geografia. E o ser humano envolvido nessa natureza. Na geografia, temos vários conceitos. O conceito de lugar, de paisagem, de região e de espaço geográfico. Vamos entender cada um deles. Primeiro, o conceito de paisagem. Paisagem é tudo aquilo que sua visão pode observar. Diferente, por exemplo, na arte, a paisagem ela é como se fosse um desenho, uma coisa, uma imagem. Mas na geografia, a paisagem ela tem vários significados. Ela pode ser uma paisagem natural e ela pode ser uma paisagem artificial. Uma paisagem natural é quando não tem nenhuma presença de ser humano envolvida, nenhuma mesmo. Por exemplo, floresta amazônica. Floresta, árvores, rio, tal, cobra gigante, tal. Não tem ser humano, então é uma paisagem natural. É mesmo, é? Paisagem artificial é aquela paisagem que tem prédios, tem coisas feitas pelo ser humano. Apesar de ser bem ter paisagem, ter árvores, ter tudo, mas tem prédio, tem alguma coisa, é uma paisagem artificial. Pode ser os dois, a paisagem pode ser artificial e natural ao mesmo tempo. Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela é um desenho que ela foi criada para a gente se orientar no espaço. A orientação, né? Utilizamos ela para poder nos orientar no tempo e no espaço. Por exemplo, geralmente lá em cima é o norte, embaixo é o sul, lá o oeste e depois o leste. Os pontos cardeais é o norte e sul, o leste e oeste. Os pontos colaterais é nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Eles ficam de lado. Ah, agora eu entendi! O conceito de território ele tem a ver com poder e dominação. Como o tio falou anteriormente, é um conceito que é alemão, né? Ele tem a ver com a dominação, ele tem a ver com o controle. O território ele é o espaço de um país. Quem manda, ele tem uma soberania, né? Então, o território é um conceito alemão que tem a ver com espaço, tem a ver com dominação e poder. Conceito de longitude. Longitude é a medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano principal de Greenwich. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Isso é os conceitos de longitude e latitude. Para que serve a longitude? Serve para a gente medir o fuso horário, serve para medir o horário dos países. A latitude serve para você saber onde é que está as mais altas latitudes, frio, as mais baixas latitudes. Latitude média, que é quente, o solzão, né? Serve para a gente poder identificar a questão da posição na Terra. Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas é quando os paralelos e os meridianos eles se cruzam, formando assim uma coordenada geográfica. Ela pode identificar qualquer ponto da superfície terrestre. É a verdade, não minto. Elas mostram também o endereço de qualquer ponto na Terra. Quando você tem o grau, a latitude e a longitude, você consegue identificar qualquer ponto na Terra. Conceito de lugar. O lugar, ele assume uma identidade, uma vivência, é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, sua casa é um lugar? É um lugar. Por quê? Porque você está lá, você tem uma sensação de pertencimento, você tem uma vivência, você tem um local onde você tem algum tipo de sentimento, seja bom, seja ruim. Por exemplo, uma prisão é um lugar, é um lugar. É para o preso é ruim, mas envolve uma sensação de ele não gostar de estar lá. Então, é um lugar. Uma praça que você visitou é um lugar, porque você foi, você viu, você tem noção, tá? Aquilo gera um sentimento para você. Agora, você pode dizer que, sei lá, Coreia do Sul é um lugar para você, você já foi lá, então você não pode dizer que é um lugar, você tem que ter vivido aquele momento, aquela coisa, aquela situação para você ser chamado de lugar. Existem dois tipos de polo norte. A bússola sempre aponta para o norte. Existe o polo norte geográfico e o polo norte magnético. As bússolas elas apontam para o polo norte geográfico, mas a diferença deles é pouca, é só alguns graus, como mostra aqui, ó. Então existem esses dois, o polo norte magnético e o polo norte geográfico. Cartografia. A cartografia é a ciência que estuda, desenvolve e elabora mapas, né? O que é um mapa? Um mapa é uma representação gráfica feita num papel, num plano do que é real. Ou seja, é um desenho do qual mostra a realidade. Como eu te falei nas outras aulas, todos os mapas do mundo estão errados. Uma perda de tempo.
estão erradas. Você pode olhar vários mapas, cada um vai ter uma distorção. Ao longo da história, vários cartógrafos eles tentaram modificar, fazer um mapa que fosse perfeito, mas é muito complicado você pegar uma coisa que está num círculo, que nem um planeta, e colocar num plano que é um papel. Talvez se a Terra fosse plana, talvez fosse melhor de fazer isso aí. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Sobre os pontos de referência, nós podemos nos localizar. Por exemplo, se você está na sala do 6º ano, imagine... Imaginou? Pronto, está na sala do 6º ano, fazendo a prova. Se você pensar que na sua frente é o norte, então você vai direto para a portaria. Aquela portaria da porta azul que a gente entra, beleza. Se você pensar no sul, você tem aquela saída lá no F1, que entra o pessoal, tem aquela entrada da escola que é em frente à padaria Primor, né? Não é fazendo propaganda não. Se você pensar a leste, você vai ter basicamente aquela portaria, aquela saída que os alunos saem, fica um caos assim, aquela saída, é a leste. E a oeste, nós temos aquela saída da quadra, a Maria Aide de Sena, aquela quadra, pronto, nós temos uma saída lá. Então, se a gente pudesse colocar o 6º ano como no centro, teríamos essa localização para qualquer tipo de situação de saída ou de entrada, a gente poder se localizar no tempo e no espaço dentro da escola. Como é? Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão. Faça boa prova, perguntas, comentários, dúvidas, questionamentos serão importantes para a humanidade, deixa aqui no comentário, dê um like, compartilhe, vamos, por favor, me ajuda aí nesse negócio desse canal. Valeu, galera, tchau!